Fala, meu povo! Tudo tranquilo? A gente viu um pouco sobre a vegetação brasileira, os domínios morfoclimáticos brasileiros. Agora a gente vai analisar um pouquinho como acontece e as principais características da vegetação mundial, dos domínios da natureza no mundo todo. Lembrando, a vegetação de modo geral, ela pode ser dividida em três áreas, em três espécies, três tipos. A gente tem vegetação arbórea, ou seja, vegetação de grande porte, vegetação arbustiva, vegetação de médio porte e vegetação herbácea, vegetação rasteira. Vamos tratar um pouquinho e ver algumas características de cada uma. Primeiro, a vegetação equatorial. A vegetação equatorial, ela está ali nas proximidades da linha do Equador. Onde eu vou encontrar essa vegetação? Em que lugar do mundo? Posso encontrar aqui no Brasil. E um exemplo disso, como a gente viu, é a vegetação da floresta amazônica. Posso encontrar no continente africano. Um exemplo disso é a floresta do Congo. Qual a principal característica? As principais características dela? São regiões de bastante umidade. Lembra? As florestas, a vegetação, ela vai se adaptando, ela vai se moldando às características naturais que eu encontro em cada região. E com a floresta equatorial e com as outras florestas mundiais, que a gente vai conversar um pouquinho aqui, não é diferente. No caso da floresta equatorial, é uma floresta de grande porte. É uma floresta arbórea, é uma floresta latifoliada. Lembra, o que é uma floresta latifoliada? São folhas grandes, largas. É uma vegetação que é perenifolha, uma vegetação que se mantém verde durante o ano. É uma área riquíssima em grande biodiversidade, muito densa e que por isso tem sido alvo de grande desmatamento por causa da busca por madeira. Ela é estratificada. Como assim? A copa das árvores são muito altas. E se ela é muito alta, significa que ela fica tentando pegar luz de qualquer jeito. Ou seja, as árvores mais antigas de grande porte, elas vão captando luz solar. As árvores mais novas, mais jovens, elas às vezes acabam não se desenvolvendo tanto por causa dessa briga natural por luz. As árvores de maior porte, a copa mais alta, essa parte mais alta das árvores, é chamada de dossel. A parte mais baixa é chamada de subbosque. Certo? Outra vegetação mundial, a vegetação tropical, muito comum no mundo todo e as características são bem parecidas com a floresta equatorial. Um exemplo de floresta tropical é a Mata Atlântica. É também uma floresta densa, é também uma floresta que tem muita biodiversidade. Em questão de ser denso, a floresta equatorial ela chega a ser mais densa comparada à floresta da mata tropical, mas não significa que ela não tenha sua densidade, não significa que ela também não tenha sua característica. Beleza? Também é uma floresta que é arbórea de grande porte. Encontro aqui no Brasil, encontro principalmente em áreas litorâneas, próximo à linha do Equador também. Outra vegetação, savana. Aí a característica já muda um pouco. A savana, ela tem uma característica muito parecida com o cerrado. Tanto que é por isso que o cerrado é conhecido como a savana brasileira. E quais são as principais características dela? Primeiro, ao contrário da floresta equatorial e ao contrário da floresta tropical, que tem bastante umidade durante o ano todo, no caso da savana, a característica já muda. Lá eu tenho um verão com chuva e um inverno mais seco. Significa que, dependendo da época do ano, eu tenho uma característica de uma área mais seca ou tenho uma característica de uma área mais arborizada, de uma área com mais planta, de uma área com mais vegetação, mais verdinha, suave. E aí, ao contrário também da floresta amazônica, ao contrário da região da Mata Atlântica, da floresta equatorial e da floresta tropical, a savana é uma mata, é uma vegetação que é arbustiva. Lembra lá do Rei Leão, lembra das savanas africanas, aquela área mais seca, aquela área onde eu tenho, dependendo da época de chuva, mais vegetação e dependendo da época de menor umidade, mais seco. Beleza? Arbustiva.
médio porte. Os frutos vão ali fazer presente no período de verão, no período onde tem maior umidade. Beleza? Tranquilo? Outro, deserto. Aí a parada já muda completamente. Quando eu falo de deserto, eu estou falando de uma área bastante seca, praticamente sem umidade, uma área que tem bastante variação térmica, uma grande amplitude térmica. Suave, característica. Lá eu encontro vegetações muito espaçadas. Lá eu vou encontrar espécies cactáceas. Lá eu vou encontrar uma vegetação que é praticamente inexistente, porque a umidade é praticamente inexistente. Fora as regiões que são conhecidas como oásis. Lá eu tenho uma vegetação ali, mas ela é muito limitada. E esses oásis vão nascer numa região onde rola o afloramento do lençol freático. Esse lençol freático, ela vem para a superfície e aí é quando eu tenho aquela formação desse oásis no meio do deserto. Não sei se vocês já viram neve no deserto do Saara. É possível? É uma anomalia muito bizarra? Nem tanto. Acontece até com certa frequência, já que lá a variação térmica é bem acentuada. Outra vegetação, a vegetação mediterrânea. Onde eu vou encontrar a vegetação mediterrânea? Pasmem, no Mediterrâneo. Exemplo, Itália eu encontro também na Grécia. No caso do deserto, eu vou encontrar vegetação desértica ou características de deserto, como por exemplo na África Setentrional, no Egito, no Marrocos, na Turquia, na Tunísia, são áreas onde eu vou encontrar essa vegetação que é mais escassa como o deserto. No caso da Mediterrânea, a característica principal vai ser arbórea, uma vegetação que é grossa, uma vegetação que ela também se adapta a um período de menor umidade. Lá, ao contrário da savana, que tem um verão chuvoso e um inverno seco, lá já vai ser o oposto. Na área do Mediterrâneo, ou também conhecido como chaparral, lá eu encontro um verão seco e um inverno com maior umidade. É a única região do mundo que isso acontece. E também, óbvio, massas marinhas também favorecem para que você tenha umidade nessa região. Beleza? Suave. Outra, pradaria, estepe. Todas elas são vegetações mais rasteiras. Mas qual vai ser a diferença principal entre a pradaria e qual vai ser a diferença principal entre o estepe? Todas elas são vegetações rasteiras, conhecidas como herbáceas. A diferença principal é que, na região da pradaria, eu encontro maior umidade. Na região do estepe, eu encontro uma área mais seca, com muito menos umidade. Todas elas são herbáceas. Eu encontro a vegetação da pradaria, por exemplo, em áreas subtropicais, como aqui no Brasil, na região sul. Já o estepe, eu vou encontrar em áreas mais tropicais. Suave. E aí agora chegando às vegetações mais frias. Primeiro, falar da tundra. A tundra é uma vegetação que fica lá em cima na área polar. E qual vai ser a característica da tundra? Vai ser uma vegetação herbácea. A maior parte do tempo, ela fica coberta por neve. E ela só aparece no período de verão, quando essa neve derrete. Aí é quando essa camada de vegetação ela pode ser vista. Outra parada interessante quando a gente fala da vegetação de tundra é que ela tem um solo que é conhecido como permafrost. O que é o solo permafrost? O solo permafrost é aquele solo que fica permanentemente congelado, mesmo no período de verão, onde essa neve superficial ela descongela, mas a parte mais profunda do solo vai continuar congelada, porque é uma região que vai ficar sempre fria. Já na taiga, vai ter ali um pouquinho mais abaixo da tundra também, em área polar. Eu encontro, por exemplo, na Rússia, no Canadá, é a maior floresta do mundo em não diversidade, mas em área, em território. Beleza? Não é uma floresta que é heterogênea, com muitas espécies. É uma floresta que é mais homogênea. Eu encontro espécies de pinheiros nessa região. Perfeito.
A floresta de taiga, ela também pode ser conhecida como floresta conífera ou boreal. Qual vai ser a característica de uma floresta conífera? O nome já diz. Vão ser árvores em formato de cone, onde eu tenho espécies de folhas que são aciculifoliadas, ou seja, fininhas, em formato de agulha. Aqui do lado e durante o vídeo vai aparecer para você um mapa que mostra a distribuição dessa vegetação ao redor do mundo e a localização dela. Lembra, o clima é um influenciador muito forte quando a gente fala de vegetação. Áreas mais próximas da linha do Equador, eu tenho uma vegetação que é mais densa. Áreas mais distantes da linha do Equador são vegetações que vão ficando cada vez mais diferenciadas. Um exemplo disso é a floresta temperada. A floresta temperada, ela fica ali próximo aos trópicos, tanto o trópico de Câncer quanto o trópico do Capricórnio, beleza? Suave. Quando a gente fala ali da vegetação temperada, a característica principal dela vai ser o quê? Vai ser uma floresta que é caducifólia. O que é essa floresta caducifólia? É aquela floresta onde a folha caduca, a folha cai. E por quê? Nas áreas próximas aos trópicos, as características de amplitude térmica anual acaba ficando bem maior comparando as áreas próximas às regiões equatoriais. Então, se lá, nas áreas próximas aos trópicos, eu tenho uma variação muito maior da temperatura, a vegetação ela vai se adaptando para absorver essa característica. Então, no caso da floresta equatorial, qual vai ser o principal ponto dela? É uma floresta que é caducifólia. É uma floresta onde você tem um solo com bastante fertilidade, por causa da queda das folhas, como momento de troca de nutrientes, onde essa vegetação ela acaba entrando em processo de decomposição e acaba fornecendo nutrientes para esse solo. Então é bacana atividades agrícolas nessa região. Beleza? Show de bola, meus queridos! Aqui eu trouxe um pouquinho de algumas características importantes quando a gente fala de vegetação mundial. E a gente viu vegetação de Brasil. Então, curte, compartilha, dá aquela comentada para trazer mais ideias e a gente vai trocando. Beleza? Tchau, tchau!